Meu nome é Michele Lacerda, eu sou moradora da favela da Rocinha, sou mãe de 2 meninos e faço parte do A Rocinha Resiste. Hoje essa live é mais que especial. Oi, galera! Olha só, como sempre, eu vou estar sempre meia nervosinha em lives. Então, Everton, seu fofo, gente, vai entrando. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o meu nervosismo, dividir um pouco com vocês. Vou pedir vocês que, se estiver travando, para poder me avisar. E é isso. Enfim, hoje essa live é especial, mais que especial, porque é uma live meio que aula. E uma aula, na verdade, de trocas de experiência. E aí eu vou conversar um pouco com a Ana Carla. Primeiro, do coletivo A Rocinha Resiste, que é o coletivo que eu faço parte aqui na Rocinha. O A Rocinha Resiste é um coletivo de rede mobilizadoras formada por pessoas ligadas à Rocinha e que se reúne... e que reúne saberes múltiplos. Sua proposta é um diálogo aberto com outras favelas, debates ideais, criar conceitos e concretizar ações para transformar a realidade deste território, levando em consideração seus problemas históricos e emergentes. É engraçado, né? A Michele falando do Rocinha Resiste e lendo o textinho. Mas, só para dividir com vocês, assim, esse texto a gente fez lá no início do Rocinha Resiste, nas nossas primeiras reuniões, assim. E para mim é muito mais prático eu falar do Rocinha Resiste sem ler texto. Mas o meu coordenador, Pedro, tá querendo que eu siga o roteiro. Então eu tô seguindo, tá? Tá. Vamos tirar o vibrador. A gente está com uma assistência técnica aqui de Fabiana, uma das alunas e também parceiras da Rocinha Resiste. Sobre o curso. O coletivo A Rocinha Resiste pretende, em parceria com o Instituto Moreira Salles, o Museu Sankofa e o Fala Roça, iniciar a construção de narrativas de dentro da Rocinha para fora, sobre o cotidiano aqui durante a pandemia, aqui na Rocinha, tá, gente? Desculpa, Pedro, eu vou ler a frase direitinho, do jeito que você pediu. Iniciar a construção de uma narrativa de dentro para fora sobre o cotidiano na Rocinha durante a pandemia do Covid-19. Então é isso. Essa construção ocorrerá de maneira colaborativa com artistas e comunicadores locais de múltiplas áreas de atuação, através de um curso online, com aulas que servirão como guia na construção de materiais de comunicação, criando meio de potencializar o alcance dos trabalhos realizados por esses artistas e comunicadores. Everton, eu também tô com saudade do Pablo. É isso. Mas é isso. Vamos lá, sobre a aula. O tema da aula de hoje é Mães Pretas Faveladas. O trabalho das mulheres ativistas na pandemia do Covid-19. Nessa aula, nossas debatedoras irão compartilhar suas experiências de vida e militância, falar um pouco sobre o Covid-19, que vem impactando nas favelas brasileiras, e como a ação de seus coletivos vem trabalhando a questão de saúde em seus territórios. Sobre as convidadas, nós temos hoje a Ana Carla da Silva Pereira. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em História na Universidade Católica de Pernambuco, especialista em gestão pública, integrante do grupo de pesquisa Estudos Transdisciplinares
em História Social, Relação de Poder, Política e Instituições. Tem artigos e títulos de livro publicados na temáticas de movimentos sociais, relações de poder, cultura afro-brasileira e memória. É articuladora social e cofundadora e membro da Executiva Nacional do Frente Favela Brasil e integrante do Conselho Nacional Pacto pela Democracia. Gente, olha a responsa. Cara, Ana, você me deixou com a perna bamba. Mas, enfim, e eu, que já falei um pouco de mim, mas posso falar direitinho aqui sobre quem eu sou. Então, meu nome é Michele Lacerda, como eu já disse no começo. Eu sou graduada em Gestão de Recursos Humanos. Estou assessora da deputada estadual Renata Souza. Estou membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sou coordenadora e uma das fundadoras do coletivo A Rocinha Resiste. Aqui na Rocinha eu militei e participei de projetos como Intervém Favela, o Cia Teatrá, que é uma companhia de teatro infantil. Sou formada também em produção cultural pelos Solos Culturais. E é isso, sou mãe de 2 filhos, faço teatro, faço arte, porque eu entendo que a arte, além de imitar a vida, ela traz válvulas importantes para ajudar a gente. É isso. Ana Carla ainda não entrou, a gente está tentando o contato com ela, estava tudo ok, mas é isso. Ana Carla, assim como eu, somos mães. E às vezes tem imprevistos, às vezes tem questões que trazem alguns entraves e impedem a gente de seguir em algumas coisas. Fê, que bom que você tá aqui, linda. Então, enquanto ela não entra, eu vou falar um pouco daqui da gente, da Rocinha. Desde que começou a pandemia, a gente começou a pandemia, e aí quando eu falo começou, não é que começou aqui no Brasil. Desde quando começou a se falar de Covid, pra gente começou a ser uma questão a se pensar. Mas até então era pensamento, porque assim, era uma doença que a gente não conhecia, mas que também não estava no Brasil. Mas que estava devastando países europeus que são muito mais desenvolvidos do que a gente aqui, né? Essa é a real. Apesar de todos os problemas que existem também. E aí dentro do coletivo a gente estava num momento de hibernação, não que a gente não estava fazendo nada, mas a gente não estava fazendo nada efetivamente, a gente estava meio que hibernando na construção de o que seria o coletivo, quais ações quanto o coletivo da Rocinha Resiste a gente estaria fazendo nesse ano de 2020. E aí a pandemia chegou no Brasil. Nós que somos de favela, que somos mães e que temos os corpos pretos que estão ali sempre de frente, a gente já vive uma luta cotidiana para poder tentar ir e vir, tentar que nossos filhos vão e venham minimamente com segurança. E essa segurança às vezes não nos é passada. Nós não temos esse privilégio. Com a chegada do Covid, ela veio mesmo, além de para aflorar essas coisas que a gente vive, ela veio também para poder fazer a gente se reinventar. E aí essa já é a minha concepção. Porque se aqui os problemas já são grandes no seu cotidiano,
no seu linear já são problemas gigantescos, com a Covid e pensando em favela, que é sempre o último lugar a receber recurso, a chegar às coisas, quando chega, então assim, uma das maiores armas contra o Covid, primeiro é lavar a mão com água e sabão. E aí o favelado não tem acesso à água. E aí viver sem essa água já é um problema normalmente, porque a gente não pode cozinhar, a gente não tem água para beber, a gente não tem água para lavar nossas roupas. E quando vem assim, vem num nível de precariedade assim que se supera, de verdade, assim. Você pensa assim, não pode ser tão ruim. Pode ser muito ruim, porque dentro da favela é sempre muito ruim. Então, a gente, quanto coletivo, primeiramente começamos a brigar e aí pedir água para SEDAI, fazer faixas, fazer mobilizações no Facebook, nas redes sociais, pedindo água, principalmente para lavar as mãos. Ponto 2, e de tal importância, tanto quanto a água, era se manter em casa. Mas como se manter em casa, se para comer hoje a gente precisa do dinheiro que a gente vai sair para trabalhar hoje, para poder trazer comida, para poder fazer a janta, e assim por diante, assim. E aí a janta, o que sobra para janta, a gente faz para almoço, para poder sair, para ir trabalhar, para poder trazer. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem uma economia. É isso, Jackson. Quem é favelado sabe, quem é da favela sabe. É isso. E aí eu vou pedir para alguém fechar a minha porta ali, por favor. Gente, desculpa, é isso. Quem é favelado sabe também que até para fazer uma live não dá para ficar com a porta e as janelas abertas, porque tem o cachorro, tem o beco, tem, enfim. Voltando. E aí, quem é favelado sabe que a gente não tem uma reserva de dinheiro. A gente não tem um cofrinho que a gente junta o dinheiro para poder ter dinheiro para uma possível pandemia ou um possível momento que a gente tem que ficar dentro de casa. E ficar dentro de casa, o favelado sabe muito bem o que é, porque tem momentos que a gente quer sair e o tiroteio impede. A Ana Carla chegou. Gente, enfim, tô aguardando ela aceitar. Olá! Tudo bom, Ana? Tudo bom? Eu estava falando aqui um pouco de você, e aí depois eu comecei a falar um pouco das dificuldades da gente favelado aqui, enfim, do acesso à água, do acesso a. Enfim, como a gente da Roça Sem Resiste deu. Eu não sei se você conseguiu assistir um pouco. Assisti, sim. Estava acompanhando. Que bom. Então, e aí, eu acho que eu vou cortar um pouco do que eu estava falando, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar. E aí eu queria pedir você, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Você não me conhece pessoalmente, mas eu te acompanho em algumas coisas. Porque mãe preta que arrasa, meu amor, a gente quer sempre acompanhar. E aí eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera. Você pode fazer isso? Eu falei um pouco de você, mas nada melhor do que você falar de você. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando com você, né? Com você, principalmente hoje. Queria agradecer a todo mundo do coletivo. Vocês desenvolvem um trabalho que inspira a gente em vários territórios. A gente teve a oportunidade de conversei um pouco com o Pedro em outras situações, e o trabalho que vocês têm desenvolvido aí, de fato, é um trabalho que a gente se inspira para poder desenvolver os nossos aqui, até porque a logística e a dinâmica do que tem acontecido no Rio de Janeiro é bem grave, né? Não é de hoje, então a gente sabe que existem demandas e coisas do território aí no Rio de Janeiro extremamente graves, e aí a gente vem trabalhando aqui muito inspirada também no que vocês produzem, diante de uma realidade tão adversa. Meu nome é Ana Carla, eu moro em Recife, Pernambuco. A gente atua na construção do Frente Favela Brasil aqui, eu sou cofundadora, e a gente atua em vários territórios, na realidade aqui. A gente tem um grupo que cada um mora numa região, então a gente tem problemas muito parecidos. Eu vendo você falar aí da questão da água,
E essa foi uma das primeiras ações também que a gente teve que fazer aqui, colocar faixa, fazer uma comunicação efetiva, melhor, porque naquele começo todo mundo falava de álcool em gel, né? E isso não é uma realidade para a gente em lugar nenhum desse país. Então, a gente foi colocar faixa sobre água e sabão, foi compreender as coisas. Muita coisa de material veio também do pessoal do Observatório de Favelas, né, que fizeram aquele primeiro trabalho de como é que a gente vai diluir sabão na água, a quantidade e tal. Então, esse foi o primeiro processo. E a questão da comunicação, muito parecido com o que aconteceu aí. Eu sou especialista em gestão pública, estou tentando terminar o meu mestrado em História no meio dessa pandemia, que inverteu muito as prioridades, porque a gente é isso, né? A maternidade, as coisas para a gente tem uma outra dinâmica, tem uma outra. A gente não consegue. Eu falo muito, né, para o meu professor, é muito difícil, eu não consigo sentar e fingir que nada está acontecendo lá fora, porque minha vida nunca foi assim, né? A gente sempre está numa construção coletiva de olhar o outro e tal, e por mais que a gente tenha prioridades das nossas coisas, a gente também tem que ir se adequando diante da realidade que a gente tem enfrentado. Então, eu estou muito feliz assim de estar podendo conversar com vocês hoje e trocando um pouquinho de experiência, que as experiências de vocês, principalmente na questão de como vocês dinamizaram os cadastros, a estrutura, as pesquisas. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem muito a aprender mesmo, para dinamizar as ações, por onde a gente quer percorrer, e a prova de que isso deu muito certo é esse curso que vocês estão fazendo. Isso para mim é incrível, poder compartilhar conhecimento é o que tem de mais importante nessa caminhada tão difícil que a gente tem enfrentado. Ai, você é maravilhosa. Eu tô aqui, tipo, te babando. Mas, enfim, é isso, Ana Carla, é isso. A gente vai cada dia se reinventando, né? E aí não é à toa que a gente faz parte de um coletivo que tem dentro do seu nome a palavra resistir. Porque a gente costuma dizer muito que resistir pra gente é verbo, sabe? E a gente não só resiste, a gente reexiste o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. E aí, quando a gente. Ana Carla sempre dá aula, é isso aí, Pedro. E quando a gente fala de resistir, a gente está falando de buscar meios, sabe? E aí, conversar com você, fazer essa troca, assim, pra gente é muito importante porque é trocar saberes, é trazer mais conhecimentos, sabe? Eu queria saber de você, e aí a gente não vai brincar de pergunta e resposta, mas se você quiser fazer perguntas para mim, eu também posso te responder, mas é que assim, eu queria saber de você, e na verdade que você compartilhasse com a galera, como é ser mãe, porque é isso, né? Ser mãe, ser estudante, ter esse corpo preto que chega em qualquer lugar, que antes da gente abrir a nossa boca para falar quem é a gente, as pessoas veem a nossa cor, vê o nosso rosto, vê quem nós somos e a nossa luta. Então eu queria saber assim, um pouco de você, de como é dividir mesmo esse tempo de militante, mãe, estudante, enfim, resistente. Ontem eu estava pensando sobre isso, né? De como é difícil a gente lidar com a maternidade no meio dessa situação. Na verdade, sempre é complicado por causa da quantidade de coisas que é impostas para a gente durante a nossa vida. O dividir o tempo da gente não é tipo um tempo que eu escolho estar aqui. É tipo, eu tenho que passar horas no transporte público e não ter escolha, assim. Então, a maternidade da gente, ela se dá de uma forma muito diferente, muito dolorosa muitas vezes, né? E tem o lado bacana e tal, mas tem um lado muito pesado também de você ter que lidar nessa pandemia. É você ter que pensar que se eu ficar em casa e escolher, né, cuidar da minha casa, da minha saúde, da saúde da minha família, da minha mãe, que é grupo de risco, da minha filha, de todo mundo da minha casa, né, das crianças, de tudo mais, ao mesmo tempo você se sente naquela sensação. Quantas iguais a mim hoje não vão ter, né, o pão, o arroz, o feijão para dar ao filho? E você também se coloca como mãe naquela situação. Você sente aquela responsabilidade de eu posso fazer alguma coisa e se eu fosse essa mãe, eu não gostaria de estar nesse lugar de faltar o pão para o meu filho. Então, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa outra mãe, eu faço. E tá dividida nesse processo, com medo
de pegar a Covid, chegar na sua casa e transmitir para os seus filhos, transmitir para sua mãe, sabe? E ao mesmo tempo você se colocar nesse lugar de não querer que outras mães passem pela situação de não ter uma comida para o filho em casa. Então, colocam a gente num lugar muito doloroso, assim, porque esse é o papel do Estado, né? Não era para a gente estar fazendo isso, era para a gente estar cuidando da nossa casa, era para a gente estar cuidando da nossa família, era para a gente estar se cuidando, e a gente está fazendo o papel do Estado. Esse não é o nosso papel, né? Levar água é papel do Estado, né? Colocar segurança alimentar é constitucional, isso são direitos constitucionais, então isso não é obrigação nossa. A gente faz por resistência, como é o nome do coletivo de vocês, né? A gente faz por entender que o outro é parte do que a gente entende como nós, sabe? É entender que a gente também não vai se salvar sozinho, porque enquanto povo preto, enquanto povo periférico, enquanto povo favelado, o que resta a nós é uns aos outros mesmo. Então, assim, a gente sabe que não pode esperar do poder público, e é por isso que a gente faz as coisas, é porque a gente já entende, né? A gente já nasce numa situação de abandono do Estado. Né? Então, como que a gente vai se lidar numa situação como essa? Quando aconteceu a pandemia, foi a primeira coisa que a gente pensou. Não vai dar para esperar o Estado, né? Porque o Estado só entra nas favelas e nas periferias a partir do lugar da violência, né? Da morte, da perseguição, né? Das violações de direitos humanos. O Estado só entra nas comunidades, nas periferias, a partir desse lugar. Então, mesmo a gente fazendo incidência política, mesmo a gente cobrando o Estado, aqui a gente fez várias ações que trouxeram, sim, resultados. Né? A gente fez uma incidência junto ao Ministério Público, a gente fez incidência junto ao Governo do Estado, a gente tem feito carta aberta, tem unido forças com outras construções, coletivos e organizações. Mas, assim, a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa, porque era impossível esperar do Estado que ele tivesse uma postura humana, porque isso nunca foi nos dado. Né? Essa condição de cidadão, assim, uma pessoa que paga imposto e que deve ter esse imposto devolvido em políticas públicas, a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, a gente não faz parte do orçamento público das cidades, a gente não divide as riquezas da cidade, a gente fica com a parte de pagar imposto. Né? E a gente tem plena consciência disso e é por isso que a gente faz. Agora, tem sido muito difícil, não é uma coisa fácil. Por muitas vezes você olha para sua filha assim, na hora de sair e com medo, né, de voltar, pegar Covid, e o seu outro lado é olhar para outra mãe, né, como eu já estou cansada de ver, assim, exausta, né, porque emocionalmente a gente fica muito acabada, assim, a gente fica num estado bem difícil, mas é olhar para outra mãe e se ver nela, assim. A gente se vê nessa outra mãe, por isso que a gente continua fazendo, volta para casa, assim, pedindo ancestralidade e proteção para seguir fazendo o que a gente acredita. Exatamente isso, né? Quando você estava falando, eu estava pensando exatamente em ancestralidade, né? Porque é isso que a gente faz, a gente fica pedindo o tempo inteiro a proteção mesmo, e aí a proteção dos nossos e dos que nos cercam, né? A gente que mora na favela, e aí você estava falando uma coisa de o governo não chega, é exatamente isso. Acho que a única coisa de política que é empenhado alguma parte financeira do orçamento do Estado para a favela é em bala para os fuzis dos policiais. Porque quando se entra na favela, se entra para executar, se entra para poder destruir famílias, como se a gente não tivesse coração, sabe? Os nossos filhos que saem de dentro da gente, saem do útero do mesmo jeito que saem do útero de mulheres brancas, sabe? Só que os filhos que são... os lugares onde tem execução, as pessoas que perdem os seus filhos são as mulheres pretas, periféricas e faveladas. Assim, e aí quando se fala em Estado, o Estado ele só tem o punho de ferro para a favela. E aí não importa se a gente precisa de cultura, se a gente precisa de educação de qualidade, de saúde de qualidade, assim. Hoje, em especial, eu tô falando com você, tô com um pouquinho, eu tô cheia de maquiagem, e aí para justificar para a galera que não sabe, eu tô com uma cara de muito cansada. Eu falei assim, cara, eu vou ter que passar alguma coisa na minha cara. Minha, né? Porque é isso, sabe? A gente tá vindo, a gente do A Rocinha Resiste, a gente tá vindo
hoje em especial, de uma entrega intensa de cestas básicas e que a gente está levando nas casas para tentar manter minimamente aquilo que você acabou de falar e falou perfeitamente, assim. A gente está levando para essas mães pretas como nós um pouco de. Não é tudo, porque assim, a nossa cesta é uma cesta humilde, que se você pensar, dá para 40, dá para 15 dias de alimentação, um pouco mais, assim. Mas a gente está levando o mínimo, sabe? O mínimo. E aí, quando eu falo com a galera do coletivo, com os voluntários, eu falo muito de afeto, porque a gente não leva só o alimento para as mesas, a gente leva o afeto, a gente leva um pouco do carinho, um pouco da nossa atenção, mas principalmente a nossa maior riqueza, que é a comunicação, mas o amor que a gente pode passar para frente, sabe, para o nosso próximo. Mas também é importante dizer que é isso, a gente não tem pretensão de ser o Estado. O Pablo falou um pouquinho antes aqui no bate-papo que a gente costuma dizer que o Estado da favela, a política pública da favela é o morador. Porque é o morador que varre o beco, é o morador que joga o lixo fora, é o morador que ajuda o seu vizinho se precisa. E é isso, sabe? Eu sei, e aí vai soar até, por que ela está fazendo essa pergunta? Mas eu vou te fazer. Que as nossas favelas, elas têm endereços diferentes, têm as suas especificidades, mas têm a falta de política pública do mesmo jeito. E aí eu queria entender um pouquinho de como estão as ações que vocês estão fazendo aí. Eu cheguei no supermercado, estava extremamente lotado, sem nenhuma proteção às pessoas. As pessoas trabalhavam no supermercado, e eu nem preciso dizer qual a cor dessas pessoas que estavam sem proteção nenhuma. E me dirigi à pessoa do caixa, né, a moça do caixa, perguntei para ela como é que estava a situação em relação ao enfrentamento do Covid, e ela disse que ela não podia nem se levantar para ir no banheiro lavar a mão. Então, eu fiz uma queixa no próprio supermercado, fotografei a queixa de punho escrito, acionei alguns amigos advogados e acionaram o Ministério Público do Trabalho. Essa movimentação, ela resultou num termo de conduta, né, um termo de ajustamento de conduta, e a partir daí todos os supermercados tiveram que adotar as medidas de segurança, tanto todos os funcionários de EPI, como a diminuição da quantidade de pessoas dentro dos supermercados, redução do estacionamento, e a gente começou a ter um fluxo mais organizado dentro dos supermercados, que é o que permanece aberto, né? Mas as farmácias, os supermercados tiveram que passar por esse termo de ajustamento de conduta. E aí a gente começou a fazer os contatos, já a partir daí, né, eles mandaram as respostas, acionaram o Estado, então a gente fortaleceu esses laços, aproveitou esse diálogo e começou a fazer incidência, e aconteceram 3 reuniões com o Ministério Público. Uma foi especificamente com organizações que atuam com a população negra de Pernambuco, com uma rede de articulação negra, para pensar coisas em relação ao enfrentamento ao Covid e à população negra. Então, está tendo alguns desdobramentos, né? A gente solicitou pontos para lavagem de mãos em favelas e periferias, aí a gente já soube ontem que vão ser disponibilizadas máquinas para colocar nesses locais. Mas, assim, é tudo incidência e com muito cuidado, né? Porque a gente também tem que fazer um processo de não entregar a nossa luta para um político A, um político B. A gente ainda tem que se preocupar com isso, né? Da nossa construção não ser absolvida por grupos políticos que, de fato, não estão fazendo esse enfrentamento como deveriam, mas que estão sempre apostos para se apropriar das conquistas. Então, a gente teve esse cuidado de dialogar com as pessoas e de fazer isso de forma coletiva, nessas reuniões, através do Ministério Público intercedendo. Houve também uma reunião que o Ministério Público provocou com todos os secretários do governo do Estado, então Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, e nós, organizações, não só nós, mas diversas organizações. E essa incidência é que tem dado esses desdobramentos. A gente fez uma lista de pedidos voltados à população em vulnerabilidade social, tanto de favelas e periferias, como a população em situação de rua e a população carcerária, porque cada coletivo fez a sua incidência.
Mas, assim, é um passo importante para eles também saberem que a gente reconhece que é obrigação deles fazer essas ações, porque são pagas com os nossos impostos. A gente é quem paga mais imposto nesse país. Né? É a população mais pobre, é a população preta que paga os impostos de consumo, de serviço e tal. Então, a gente paga muito imposto e não tem esse imposto devolvido. Então, a gente precisa também fazer essa incidência. Eu sei que assim, é difícil, não é em todos os estados que a gente consegue fazer essa incidência através do Ministério Público. Eu sei que assim, tem estados que é bem complicado fazer isso, mas é importante que a gente estimule essas ações de pedido de informação e tal. Se desdobraram, a gente mandou o documento, como a gente fez aqui, direitinho, e a gente pesquisou na internet, né, que eu não sou advogada nem nada. Então, a gente pesquisou e fez, deu certo, e aí eu já peguei o mesmo modelo e saí enviando para todo mundo que queria fazer em outros lugares. Só aqui a gente fez assim, nesse modelo, e o que a gente for aprendendo um com o outro vai trocando, e é isso. Você falou uma coisa que, assim, pra gente. Primeiro, Ana, deixa eu te falar. Como em toda favela, a nossa conexão ela não tá muito boa. Então a gente vou só te pedir pra gente poder, quando puder, a gente falar um pouco mais devagar para ver, porque dá uma picotada, mas aí a gente fala bem devagar, eles vão conseguir entender o contexto do que a gente está falando. É o que nos resta, é a arma que a gente tem. Deixar de lutar a gente não vai. Mas só para dividir com você, a gente costuma dizer, o Pedro falou que agora tá legal. A gente costuma dizer que a gente acaba tendo que se reinventar o tempo inteiro. A gente tem que. É isso, você falou, é porque a gente fez o documento, mas eu não sou advogada. Mas a gente tem que. A gente tem que resistir tanto que a gente tem que aprender um pouco de direito para poder lutar pelos nossos direitos. A gente precisa aprender um pouco de sociologia para poder falar da nossa sociedade, enfim. A gente acaba sendo multidisciplinar, apesar de na academia a gente ter formação específica. Mas a gente acaba tendo que se reinventar o tempo inteiro. O Pablo fez uma pergunta para mim e para você, e a pergunta é a seguinte: Michele e Carla, até onde vocês pensam que a representatividade dentro da política é necessária? E aí eu queria ouvir você, e aí depois eu faço uma ponderação. Total. Total. A partir de pessoas comprometidas, tá, gente? E não é só a pessoa ser preta, não. Tá? É uma pessoa preta, favelada, periférica, que compreenda e que se comprometa com as causas que a gente defende. Eu falo que as pessoas que estão hoje nos espaços de poder, elas são extremamente sorrateiras. A palavra é essa. Então, quando elas veem que a gente está ali atuando, incidindo a partir de uma pauta, ela rapidamente se apropria, se reorganiza para atender uma demanda social, mas continuar com as mesmas práticas e não modificar as estruturas. Então, é sim importante, até porque a gente precisa de um suporte para atuar. Se eu tenho pessoas, mesmo que não vão ser todas, a gente sabe que é um processo lento, mas se eu tenho algumas pessoas a quem eu possa recorrer, por exemplo, para dizer, olha só, a gente está querendo fazer isso, mas a gente não tem um advogado para escrever para a gente e para fazer esse processo correr. Como que a gente faz? Se a gente tem alguém lá que a gente pode contactar, a pessoa vai dizer, aqui no mandato tem um advogado. Manda para cá que a gente produz e ajuda vocês, fortalece de alguma forma. Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa no dia a dia, na prática, da incidência mesmo, aprovar um projeto de lei. A gente não aprova um projeto de lei sozinho, então a gente precisa de pessoas para fazer essa incidência, inclusive para contar coisas que estão acontecendo lá dentro que a gente não sabe, tornar público, né? Principalmente nas questões do povo preto. Isso, se não tiver gente nossa lá, vai passar de rodo, as pessoas não estão preocupadas com o problema que nós aflige. Então, acho que a gente precisa, sim, ter uma representação forte, comprometida, volto a dizer, pessoas que se comprometam. Não faltam pessoas capacitadas, também a gente precisa fazer esse reconhecimento.
Nós não somos os primeiros a falar sobre isso, a fazer isso. A gente tem Abdias aí que fazia isso. A gente tem, sabe, dezenas de pessoas que sempre lutaram por isso e que já faziam esse debate. Então a gente precisa também fazer, trazer à tona esses nomes e como eles foram importantes para as nossas conquistas, que também são apagadas, né? A gente fala hoje de cotas sociais, mas essas pautas foram demandas da década de 70, né? As pessoas em 70 já falavam disso, Abdias Nascimento em 70 já falava não só desse tipo de cota, mas de cota dentro do parlamento. Então, são pessoas que estavam fazendo esse trabalho já há muitos anos e a gente só está dando continuidade a esse trabalho e precisa, assim, ser fortalecido. A gente precisa de muitas mulheres aí nesses espaços também para pensar política pública para mães, política pública para quem precisa de creche, para quem precisa de segurança pública, para quem precisa chegar em casa com segurança, de iluminação pública, porque é uma série de coisas, né? Não é simplesmente a questão da negritude, ela é baseada em todas as políticas públicas. Se a gente for falar de saúde, a gente precisa falar da saúde da população negra que é negligenciada, que são as pessoas que ficam sem leitos agora no Covid, né? Pessoas que ficam sem atendimento. Então, toda a estrutura social que a gente tem hoje, ela precisa ser pautada a partir das questões de raça e dos territórios, sim, e isso influencia, inclusive, no bem-estar de quem está fora do território, porque se eu tenho uma cidade mais humana, se eu tenho uma cidade mais justa, se eu tenho uma cidade mais igualitária, isso vai impactar a vida também de quem não mora na favela, vai impactar a vida também de outras pessoas. Respondendo ao Pablo, e aí concordando muito com o que você está falando, Ana, hoje, não de maneira direta, porque eu não tenho um mandato e não pretendo ter, mas eu construo um, eu faço parte de um mandato. Eu sou assessora parlamentar. E aí, por que eu faço parte disso? Porque eu entendo exatamente isso que você falou, Ana. A gente precisa de representatividade lá. E a gente precisa que pessoas nossas e de nossa confiança possam lutar pelas coisas que a gente precisa e pelas coisas que a gente necessita. Então, a importância de ter um parlamentar, ou na verdade um não, porque nós precisamos ter muitos. Nós precisamos eleger muitos dos nossos. E que bom que nós temos pessoas que se propõem a isso, sabe? Um minuto, por favor, porque eu sou mãe aí, ó. Tá aqui, mãe. Tá. Viu? Ele queria falar comigo, e aí se eu não desse atenção, ele ia ficar mãe, enfim. E aí, a importância de ter pessoas de nossa confiança, e quando eu falo assim, não é uma, são muitas, a gente precisa eleger muitos. E que bom que tem pessoas que se propõem a isso, se propõem a estar lá, a representar a gente. E aí, quando a gente tem, e aí é isso, a nossa diferença para a diferença dos que já estão lá há um tempo, é que quem está lá há um tempo elege o seu, porque tem grana para isso, então eles põem grana para eleger, elegem os seus, e aí ficam preocupados com os seus interesses, então ficam ali dentro da cobrança. A gente não tem grana, mas a gente tem força. A gente tem união, e a gente pode eleger o nosso, nós devemos eleger os nossos, e nós não devemos só elegê-los e jogá-los lá dentro. A gente precisa elegê-los, mas também estar ali com eles, tanto na luta, quanto na construção da luta. Porque, claro que assim, eu faço parte de movimentos fora da mandata, eu não sou filiado a partido, mas tenho proximidades com alguns partidos, e que a gente sabe quais são os que lutam pelos nossos interesses e quais são os que não lutam e querem só continuar fazendo com que a gente mova a máquina financeira e que gera a riqueza. Mas poder estar dentro de uma mandata que te deixa partilhar das ideias e construir as coisas juntas,
faz toda uma diferença. Então, Pablo, eu acho que a representatividade lá dentro para a gente é tão essencial quanto a gente lutar aqui fora quanto o movimento social. Infelizmente, ainda não dá para se eleger sem partido. Então, a gente se aproxima de partidos que minimamente respeite o nosso viés, o nosso caminho, a nossa luta, a nossa história. Minimamente não, maximamente, desculpa, eu vou corrigir, porque a gente já vive com o mínimo muito, então a gente precisa pensar sempre no nosso máximo. E aí poder construir, poder estar ali cobrando e lutando por leis que venham a favorecer o nosso caminho e o nosso crescimento é todo diferencial. Ana, eu estou te vendo meia picotada, você está me escutando? Tá cortando um pouco, mas eu tô escutando você bem. Tá. E aí, enfim, eu acho que eu vou ficar por enquanto você não me faz perguntas, e está aberto, você pode me fazer, Ana, eu vou te fazer. E aí, dentro desse viés aí, falando um pouco dessa resposta que a gente deu para o Pablo, eu queria escutar você um pouquinho de como é o movimento, os movimentos mesmo externos que a gente faz parte e faz pressão para poder. Como são essas pressões ou essas ideias de projetos de leis, e se a gente. Se aí no Recife vocês têm pessoas que estão dentro do parlamento e que ouvem vocês de alguma maneira. Travou um pouquinho aqui, deixa eu ver. Tá Mas me deu para ouvindo? ver? Acho que Tô. deu, né? Saber se a gente tem alguém que faz que dá esse reforço pra gente aqui, é isso? Isso. Se tem alguém lá dentro do parlamento que dá esse reforço e como se dá essas relações de vocês, assim, movimento e parlamentares, se há, na verdade. Então, primeiro dizer que é incrível, né? Você olhar para uma mulher que parece com você e saber que ela constrói um mandato. É fantástico, é assim, é algo inspirador, não só para mim, como eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão acompanhando a gente agora. Os nossos corpos, eles são colocados num lugar onde certos espaços políticos não nos cabem, né? São construídos para que a gente não ocupe. Então, quando a gente olha para você falar com muito orgulho que constrói uma mandata, para mim é criar mesmo oportunidade de mudança. A gente sabe que as mudanças não vão ser só via institucional. Eu não acredito que todas as mudanças vão vir a partir daí, mas eu tenho plena convicção que a gente precisa também estar nesse lugar para dar suporte para quem de fato vai estar fora construindo alternativas de uma sociedade diferente. Criar estratégias e pressão de política pública é extremamente necessário para ajudar, inclusive, os mandatos. Eu tenho pensado muito sobre a forma como a gente lidar com as pessoas que foram eleitas as iguais a nós. Eu vejo uma cobrança muitas vezes muito desmedida a partir desse lugar dessas pessoas. A gente já carrega pesos muito grandes e eu acho que a gente tem que criar estratégias de fortalecer mandatos que atuam em prol dos nossos. Então, a gente tem que cobrar sim, a gente tem que estar fazendo pressão sim, mas mais do que isso, a gente tem que criar estratégias para que esse mandato não se acabe ali, né? Para que ele possa ser um fortalecedor de outros mandatos. Eu acho que a gente precisa criar estratégias coletivas para fortalecimento desses mandatos e criar políticas públicas a partir dessa incidência externa, pensar a partir do nosso dia a dia, e que quem está no mandato faça como tem feito aí com você, que é construir um mandato com pessoas que estão no dia a dia na luta do povo para que o mandato não se afaste, né? Porque a gente começa a ver alguns parlamentares que vão de fato viver outra realidade, outro mundo duro também, né? Pesado também, adoecedor, racista, misógino, tudo isso.
mas a gente precisa também formar um bonde, né, coletivo na construção desse mandato. Inclusive, já vou deixar aqui a dica de vocês construírem depois um curso sobre como é o mandato de, né, as pessoas pretas dentro de um mandato, fortalecer para ensinar as outras pessoas a como é o dia a dia, quais as dificuldades, quais as estratégias, como se fortalecer, a gente criar uma rede aí no Brasil inteiro de pessoas pretas que estão trabalhando na política para a gente se fortalecer e construir outras estratégias, porque a gente é toda hora também tensionado a sair desse lugar. Então, a gente precisa dessa formação dada uns aos outros, né? Entender que minha referência são as pessoas que são iguais a mim, que estão nesses espaços. Então, já fica aí para o próximo curso da Rocinha Resiste, incidência política a partir de nós, para a gente fazer esse trabalho. Aqui a gente tem feito alguns contatos e a gente tem um mandato que não tem atuado assim junto com a gente, mas é um mandato de uma mulher preta, então é uma referência, sempre foi, apesar da gente não estar fazendo essa atuação junto, mas é um mandato que a gente reconhece como importante, né? Que é o mandato das juntas, que é um mandato de mulheres encabeçado por uma mulher preta. A gente tem alguns mandatos em Recife que são mais voltados à camada mais popular, né? A pessoas que estão ali mais próximas. A gente tem um governo hoje aqui que não está alinhado com Bolsonaro e não é o Itzel. Então a gente está... Não é que a gente está num paraíso, né? A gente faz muitos enfrentamentos, é um governo branco, né, de homens, de família tradicional, né, que vai passando de geração em geração, foi do avô, é do filho, é do neto, mas dentro da conjuntura que a gente está vivendo, não ter um Itzel, ou um Crivella, ou um Bolsonaro, assim, é um alívio diante dessa conjuntura. Não é o melhor governo, não é, como eu estou dizendo, a gente está precisando fazer incidência política para poder conseguir o mínimo, que é água para lavar a mão na favela, mas assim, a gente ainda não tem um governo que bota as pessoas no helicóptero baleada para assumir com o corpo, e nem tem um governador que vai dando tiro em cima da casa de ninguém. Então, assim, é violento, tem violência policial, tem tudo isso, mas a gente ainda consegue fazer um incidente, sabe? A gente ainda consegue fazer um tensionamento, a gente ainda consegue conversar com um secretário ou outro, que é um pouco mais sensível, consegue abrir um diálogo, consegue fazer com que o Ministério Público traga eles para ouvir as organizações. Então, isso facilita um pouco, assim, o processo. Mas é isso, assim, eu acredito muito que a gente precisa fazer formação de base com os nossos que querem ser lideranças, que já são lideranças nos seus territórios, mas que precisam conhecer esse dia a dia doentio da política para não ser cooptado, para não ser feito de bucha, de canhão, né, que é o que eles gostam de fazer com a gente, para não virar carregador de bandeira deles, e que a gente tenha essa estratégia a curto, médio e longo prazo. Hoje nossa pauta é enfrentamento do Covid, mas a gente sabe que mais na frente vai chegar a eleição sim, né? E que a gente tem que estar de olho em todos esses que aparecem nas comunidades para entregar panfleto, mas não pisaram lá agora durante todo o Covid, né? Não botaram a cara, não brotaram, como vocês dizem aí, para nada, né? E vão voltar já já, né? Para pedir voto. Então é um alerta também para que as comunidades se atentem. E eu acredito que a partir desse trabalho que a gente tem feito também vai ser muito importante, porque a comunidade vai ter consciência de quem esteve com ela na hora que a coisa apertou. Real, assim. Ai, Ana, você é apaixonante. Ana, assim, 2 segundos. Eu vou te pedir, na verdade, meio minuto para eu poder finalizar essa live e abrir de novo, porque o Pedro tá pedindo para poder fazer isso. Aí eu já te chamo, de verdade. Assim, Vamos juntas. muito. Beijo, peraí, já chamo. Ah, voltamos e eu juro que não fui no banheiro. Oi, 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 oi. Deixa eu. Uhul! Deixa eu ver aqui. Será que a Ana já entrou?
Eu preciso esperar ela subir aqui, né? Que entrou, é isso? Tá. Ah, tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui. Ela entrou? Não. Camila, Marco. Manda o Marco parar de passar atrás de você. Marco, para de passar atrás de mim, por favor. Mandei, pronto. Quem falou isso? Bora ali. Não quero ver ele, quero ver você. Quem falou isso? Pô, eu tô online, dá pra você ficar em silêncio, por favor? Né, gente? Tá muito bom, Pedro? Tá. Eu tô esperando a Ana entrar. Elô, te amo! Heloísa Pacheco, gente. Um dia eu vou chamar ela. Assim que ela perder a vergonha, eu vou chamar ela pra uma live aqui no Rocinha Resiste. Ela é. O que ela é? Ela é bacharel em Direito e advogada. Ela é maravilhosa. Elô, eu não esqueci o que você é, não, tá? Eu esqueci a palavra. Bora ali, bora ali, bora ali. Então tá, então eu vou aqui chamar, ver se ela tá aqui já. Ainda não. Ana Carla. Uhul! Não, ela ainda não tá, né? Vamos esperar ela entrar. Gente, é isso, né? A nossa conexão em favela é assim. Tensa. O que o Pablo falou que a gente tá falando verdade? Elô, obrigada, obrigada. Você é maravilhosa, Heloísa. Eu me amarro em você. O Pablo zoando as pessoas. É isso. Marco gosta de aparecer, gosta mesmo, Pablo. É isso. E é isso. Pocinho resiste, meu bem. Para quem tá entrando agora, a gente tá numa live com a Ana Carla, maravilhosa, de Recife, diva. E o nosso tema é Mães Pretas Faveladas, o trabalho da mulher ativista na pandemia do Covid 2019. Mentira, não é do Covid 2019, não. É Covid-19. Ana, eu vou te convidar de novo, tá? Porque não tá aparecendo mesmo a imagem. Peraí, vou te convidar nesse segundo. Vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas. Antes de terminar aquela live, a gente recebeu uma pergunta de como... Eu vi a pergunta, galera, mas eu acho que pode ter fugido alguma parte dela para mim. Mas o que a gente acha da formação política voltada para as mulheres negras, e como isso se daria, assim. Então, você quer falar um pouco sobre isso? Quero. A gente tem os nossos próprios saberes, que esses são basilares, assim, da nossa construção enquanto luta, né? Então, esses aí a gente carrega. Mas existem coisas do dia a dia da política muito duras, inclusive, de se descobrir, né? Mas muito necessárias. Então, essa formação, ela precisa se dar a partir daí. Ela não é um estudo que vai trazer coisas mais importantes do que as que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Não, são coisas necessárias para que a gente consiga fazer com que nossas práticas aconteçam dentro do espaço político, né? Estão perguntando o time aqui que eu tô só. Eu não vou dizer isso não, porque vai ter briga. Aí... eu acho que a gente tem visto... com a morte de Marielle, né? A gente viu o quão difícil é estar nesses lugares e quanto a gente está vulnerável, né? Quando a gente está vulnerável nesses espaços. Existem pessoas que afrontam poderes, mas pessoas brancas não morrem por afrontar poderes, como pessoas negras
né? Como foi o caso de Marielle, são coisas bem, bem difíceis de se tratar, mas é conciliar nossa vida, nossa existência, nossa vida enquanto mãe, de crianças negras que vão sofrer racismo na escola, que a gente, enquanto estando no espaço político, precisa também tratar disso. Então, assim, são coisas muito delicadas, mas que precisam sim, a gente precisa se preparar cada vez mais, a gente precisa atuar cada vez mais. Eu vejo mandatos muito importantes pelo Brasil, muitas. Eu vejo Renata, né, que é uma referência de mandata. Eu vejo tantas pessoas, a Áurea, eu vejo tantas pessoas trabalhando e fazendo política como a gente gostaria que fosse a política no Brasil. E quando a gente pensa que em todos esses anos de república, né, com todos esses anos da política, ela foi sempre composta pelos mesmos corpos, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos grupos. A gente vai ver a árvore genealógica de muitos políticos. É uma vida inteira na política, mas teve ainda o pai, o avô, o bisavô. A gente tem a política construída a partir de grupos, de famílias nesse país ainda. E por isso que eu fiz a ressalva em relação à política aqui no meu estado, por exemplo. Né, que foi a Arraes, depois foi Eduardo Campos, agora tem o João Campos, tem a Marília Arraes, e assim vai, assim, é muito surreal que a gente pense que pessoas estão nesses espaços de poder como se fossem o quintal da sua casa, passando de pai para filho, para neto, para bisneto. Então, se a gente quer uma política diferente, para mim, passa por mudar esses atores, sabe? Não tem como a gente querer uma política diferente com as mesmas pessoas e famílias e práticas fazendo política. Se eu errar, a gente é passível de erro, né? E tirar nossa humanidade é racismo. Então, a gente é passível de erro, de acerto, mas como eu tinha dito anteriormente, a gente precisa estar próximo desses mandatos, e esses mandatos também precisam estar compostos próximo das pessoas, com pessoas como você, compondo esses espaços, para que eles também não saiam da realidade, sabe, quando chegam lá. E é necessário sim, é importante sim, a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, e que a gente não tenha só o fim da monarquia, isso mesmo. Aqui parece capitanias hereditárias, sabe? É meio surreal e isso incomoda muito. E não tem como a gente ficar omisso a isso. A gente está vendo no governo federal a representação total disso que a gente está falando aqui. É um pai que coloca um Estado brasileiro a favor dos seus filhos como se fosse uma empresa privada, né? Ele está falando do país, mas tem leis próprias para o filho dele, instituições que funcionam a partir do que eles querem, a família inteira. E é os amigos dele, né? É o Queiroz, sempre tratando o público como privado, e o privado, né, é o público, é você cuidar da vida particular do outro como se isso fosse política pública, para de fato não fazer política pública, que é para isso que ele está lá. E desesperador isso, né? Assim, enfim. Não sei, assim, sem querer criticar, mas já criticando é muito... E é muito complexo você ter pessoas e pessoas tão próximas de você, muitas vezes, que ainda defende essa impolítica pública, né? Enfim, é isso. Tenso. Mas é isso, você tocou num assunto que para mim é caro. Eu estou na Comissão de Direitos Humanos desde 2013, quando em política pública, a política de insegurança pública que reina na favela, retirou meu tio de casa, torturou e matou. Eu sou sobrinha do pedreiro Amarildo, do caso Amarildo que aconteceu aqui na Rocinha. E aí eu vou trabalhar na Comissão de Direitos Humanos e lá eu encontro a Marielle. Marielle me coordenou durante 5 anos e depois saiu da gente lá na comissão de conversas brincando a importância de ter pessoas que nos representassem muito e melhor e com mais lugar de fala mesmo,
E aí surgiu o nome da Mari, e aí a gente começa a construir a campanha da Mari e construir depois a mandata da Mari. E aí a gente perde a Mari. E aqui em casa, a Mari ia batizar o meu filho mais novo, assim. E é assim, é só para contextualizar, porque assim, tem gente que fica tentando buscar uma conexão e assim, é tenso, mas é só para contextualizar o quão próximo dessa mulher eu fui e dessa construção, assim, e de quão importante é essa construção, de quão importante é a narrativa feita por nós, de nós por nós mesmos. Nós não precisamos de um livro europeu branco para poder contar a nossa história. A gente sabe falar. Por muito tempo a gente não sabia escrever, mas a gente sempre soube falar. E são histórias contadas que são contadas de mães para filhas, de filhas para filhas e assim por diante. Então, a nossa narrativa, ela deve ser sempre construída por nós, assim. E aí, lutar por uma mandata, e aí por isso que, assim, quando lá atrás eu falei com você sobre precisar de ter mais pessoas dentro desse espaço, mais pessoas nossas dentro desse espaço, significa também que é não jogar aquela pessoa lá dentro sozinha. Porque e aí eu, Michele, e dos apontamentos de erro que nós tivemos aqui ao construir a mandata da Mari, foi lutar pela mandata da Mari, e não pela mandata de todas as mulheres pretas que pudessem nos representar e que pudéssemos colocar lá dentro. Porque aí ela não estaria lá sozinha, aí ela não seria a única. E aí porque o corpo que pode ser executado, o corpo executável, é sempre o corpo negro, sempre o corpo preto. E aí ela não seria a única negra lá para ser executada. E aí, quando a gente pensa em quebrar um palito sozinho, ele vai quebrar facilmente. Mas quando a gente pega um grupo de palitos e tenta quebrar, eles não vão quebrar, porque eles vão estar juntos. E eu faço essa comparação porque a gente precisava de mais palitos ali dentro. A gente precisa de muitas Marielles. A gente não buscar a Marielle nas pessoas, mas ter pessoas com essa representatividade. E para a gente foi muito importante aqui no Rio, quando a gente consegue eleger a Renata Souza, a Mônica Francisco e a Dani Monteiro. Também a Talíria, e a gente fala de todos essas mandatas pretas que estão dentro desses espaços. Mas a gente precisa se preocupar de não deixá-las lá sozinhas, largadas na mão dos leões. Porque a gente sabe muito bem que o que aconteceu com a Mari foi um feminicídio político, sabe? E porque era uma mulher preta, porque era uma mulher preta que se colocava dentro de um espaço que historicamente não está colocado pra gente. E a gente precisa ocupar isso. E aí, Ana, brincando de novo das perguntas, eu queria saber de você. É isso, a gente tem histórias que poderiam ser contadas e elas não são contadas justamente por isso, porque as coisas são contadas por livros brancos e europeus. Ainda bem que agora a gente pode escrever a nossa própria história, publicar o nosso próprio livro, e quando não dá para publicar porque a gente não está achando uma editora que pode publicar o nosso livro, a gente vai passar de amigo em amigo o nosso PDF, até que todos eles possam ouvir nossas histórias. E aí eu recebi aqui uma pergunta, como seria imaginar se existisse mesmo essas mudanças, sabe? Essas mudanças históricas, enfim, essas mudanças de narrativas mesmo, né? E a gente está construindo isso aos poucos. Isso ainda é muito tímido, mas a gente está lutando. Essa é a nossa luta, isso faz parte do nosso cotidiano. E a partir disso, desenvolver nas favelas, fazer um desenvolvimento nas favelas a partir das mulheres pretas. As mudanças, e aí, eu não sei se eu estou entendendo direito, mas mudar mesmo esse contexto brasileiro para um matriarcado preto, sabe? Enfim. Se a base do movimento
fosse no matriarcado preto. É isso, se a base do desenvolvimento fosse no matriarcado preto. Que histórias de mudanças a gente poderia contar? Que história? E é isso, Ana. Que história de mudanças a gente poderia contar a partir daí? Você quer falar um pouco? Eu enrolei muito, mas deu para você entender? Deu. Primeiro dizer para você que eu me solidarizo com todas as dores que você vivenciou, né? Não foram poucas. Para ver você sorrindo hoje, assim, eu imagino, né? Quantas coisas que a gente vai carregando dentro da gente. E me solidarizo muito com isso. Em breve a gente vai se abraçar aí para resolver isso. E imagino tudo isso, né? Quando você fala que, né, viveu com a Mari, não, ela tá muito viva, assim, no que você diz, né? Nas coisas que você fala, na forma como você gesticula, na forma como você sorri. É muito... a gente acaba se vendo, né? A gente acaba tendo ali aquela coisa viva mesmo do que ela plantou, do que ela trouxe, né? Do que ela viveu. E para mim, assim, a maior lembrança dela vocês não vão me interromper, né? Vocês não vão interromper uma mulher preta, né? Que tá ali com um mandato e que ela não vai ser interrompida. Não permitirei ser interrompida. E ela, quando ela diz isso, ela não fala só dela, né? Quando ela disse isso, não serei interrompida, é porque hoje a gente tem você, a gente tem Renata, a gente tem Áurea, a gente tem várias, Thalíria, a gente tem várias pessoas que estão hoje aí levando esse legado, que eu não romantizo, sabe, essa dor, a família perdeu, a filha perdeu, nós perdemos, ela perdeu a vida. Então, não é algo da gente romantizar e achar, ai, que legal, que eu não quero isso, eu quero todas nós vivas, com as nossas famílias, com os nossos filhos, podendo viver em paz. E a sociedade que eu quero ver, que a gente tem construído, e eu digo tem construído porque esse legado é um legado que a gente carrega dos nossos ancestrais mesmo, o que eu penso que não quero mais voltar para a normalidade, sabe? Essa normalidade que foi imposta através da dor, do sangue, da violência, da desigualdade, de todas as opressões. Quando a gente pensa numa sociedade, e eu falo isso também porque eu sei que tem pessoas brancas aqui nos assistindo, não é uma sociedade a partir desse modelo excludente, não é uma sociedade a partir do fascismo, do racismo fundante, não é uma sociedade a partir de um capital que nos trata como mercadoria. Quando a gente fala de uma sociedade preta matriarcal, a gente está falando de solidariedade, a gente está falando de construção de política afetiva, a gente está falando que a gente não, que apesar das diferenças, que nós não somos todos iguais, os pretos pensam diferentes, sentem diferentes, têm vontades diferentes, desejos diferentes, a gente tem coisas em comum, né, que são o princípio do que a gente pensa de transformação. É eu poder ter uma escola digna para meus filhos, é eu poder ter saúde, chegar no hospital e ter isso, porque a gente pensa a partir desse lugar que nos pertenceu, de andar no transporte público, esperar 2 horas por um ônibus. Então, quando a gente vai fazer política pública a partir desse lugar, a gente sabe o que é ficar no ponto do ônibus na chuva e o ônibus passar direto e deixar a gente lá 10 horas da noite. A gente sabe o que é querer um atendimento para o filho da gente com febre, chegar no hospital com o menino cansado, atendido, né? E ficar 2, 3, 4 horas esperando um atendimento. Então, quando a gente fala de política pública a partir da base da pirâmide, a gente está falando de inverter tudo que a gente tem visto aí que não deu certo, né? De rachadinha, a gente tem visto de gasto de cartão corporativo, de corrupção. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma política a partir do que a gente tem vivenciado durante o Covid, que é ver famílias passando necessidade de receber uma cesta básica e dividir, como eu vi aqui várias vezes, sabe? De pegar e dizer, eu recebi um pacote de arroz, eu vou dividir, porque a minha vizinha não tem nada hoje para comer. Então, a política que a gente pensa é essa, é a que a gente vivencia nas nossas práticas. E sem romantismo, a gente tem discordâncias, a gente tem coisa que a gente acha certa, tem coisas que a gente acha errada, mas mais do que isso, a gente tem um modo de viver, de pensar a política que inverte toda essa lógica de construção. E isso é bom para todo mundo, a gente quer viver num país melhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa, você quer viver num país melhor? A não ser aquelas que estão lucrando
com o caos, porque tem as pessoas que estão lucrando com o caos, a não ser essas. Todas as pessoas deveriam compreender que a política, a partir daí, é uma política necessária para a existência da gente, enquanto sociedade. Não dá mais para a gente viver numa sociedade egoísta, certo? Que pensa corpo como se fosse uma mera mercadoria, que não olha para o ser humano, que não entende que aquela pessoa não tem sequer água para lavar a mão para se proteger do Covid. Não dá mais para a gente viver numa sociedade dessa. É insustentável. E não é só a gente que está dizendo. Vários países, as pessoas já estão falando sobre isso. A gente está aí enfrentando agora um levante preto nos Estados Unidos, que não aguenta mais viver a partir da opressão de Donald Trump. A gente está vendo que não tem mais como se sustentar um país racista, né? Um país que trata as pessoas de acordo com o que elas valem a partir da lógica do capital. Não cabe mais um país dessa forma. A gente não quer mais viver nesse lugar, né? E eu acho que dentro dessa pandemia, isso foi enegrecendo, né? Isso foi trazendo quem de fato está afim de mudar esse país, quem de fato está afim de fazer as mudanças. A gente tem dezenas de parlamentares, né? Mas foi a gente, incidência, que está fora da política, que pensou em levar a pia para botar nas comunidades para trazer água como forma paliativa, e isso não é uma novidade para ninguém, isso tem sido feito em diversas comunidades. A gente pensa a política pública para esses territórios sem nem sequer se conhecer, minha gente. Quando a gente está colocando faixa, quando a gente está colocando moto-som, a gente vê pessoas fazendo isso em outros lugares que a gente nem conhecia, porque a gente pensa a política pública a partir desse lugar. Isso é incidência política, sabe? E é por isso que eu acredito muito numa transformação a partir desse lugar. Não vai ser só a política que vai transformar as coisas, mas é uma base primordial para a transformação, sabe? Hoje a gente tivesse um presidente, um Senado, um Congresso composto, né, pela metade. Eu não falo nem que a gente fosse maioria, mas se a gente fosse a metade, a gente não estaria vivendo nessa situação que a gente está vivendo hoje, de fome, de miséria, de renda básica que as pessoas não conseguem acessar, porque acham que todo mundo tem super internet em casa e telefone e consegue estudar para Enem no mundo deles, sabe? Então, se a gente tivesse pessoas comprometidas, que estivessem ali fazendo política pública a partir desse lugar, a gente não estaria vivendo nessa realidade. E se você, pessoa branca, também está cansado de viver a partir desse lugar, você pega ônibus, você chega no supermercado, vai fazer sua feira e não dá para você levar, né? Você tem um filho que dentro da escola sofre com falta de professor, sofre com falta de aula, tem um ensino público sucateado. Se você acha que isso também não dá mais para você, você precisa conhecer o que as pessoas pretas têm pensado para a política e pensar, olha, até aqui esses homens brancos, né, classe média alta, filhos de político, netos de político, não vão construir uma sociedade que caiba a pessoas que não são iguais a eles. Não vão construir essa sociedade. Então, se você pensa numa mudança de fato, olhe para a construção que as mulheres têm, as mulheres pretas e homens pretos também, né? A gente tem alguns exemplos. Eu acompanho alguns mandatos, como o senador Paulo Paim, que eu acho incrível, assim, o que ele tem atuado muitas vezes sozinho dentro do Senado. E outras pessoas, assim, a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, porque sozinho é muito difícil. É muito difícil fazer esse debate lá dentro, sabe? Mas ele estava falando de renda básica, ele fez uma chamada pública contra a reforma da Previdência, né? A gente pôde ir lá fazer uma incidência a partir das questões do povo preto, o impacto que seria. Mas se a gente tivesse 10, 15 lá dentro, a gente consegue fazer uma incidência mais forte, né? É difícil, aí a gente tem que chamar uma parlamentar de Salvador, uma parlamentar do Rio de Janeiro, e é muito difícil a gente fazer política, porque política precisa de articulação. Então, votem, pensem direitinho, analisem os projetos políticos que pensam política de outra forma, que pensam a sociedade de outra forma, fortaleçam, busquem informação, procurem. Hoje a gente tem rede social que a gente sabe que não é acessível para todo mundo, mas se você tem acesso e conhece, conversa com teu vizinho que não tem acesso, conversa com aquela senhora que está ali perto de você todo dia, que vende lanche. Então, senta, conversa com as pessoas. A gente também precisa se aproximar das pessoas. A gente também precisa conversar com as pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas, né? Quando tudo isso passar, precisa abraçar as pessoas. Precisa dizer, eu entendo que você está desacreditado de tudo isso que te trouxe até aqui. Mas eu tenho uma coisa para conversar com você.
né? Por tudo que você não me conhece, você gosta de mim, você confia em mim, você acredita em mim, então você me escuta. Vamos conversar. E você também. E eu também estou aqui para escutar tuas angústias e eu te mostrar que é possível a gente construir outras coisas. Exatamente. A gente está numa distância bem grande uma da outra, assim, da Rocinha para Recife. Mas o pensamento é muito parecido, assim, de verdade. É, a gente tem 3 perguntas para responder, e nosso tempo está acabando. Mas eu vou falar as 3 perguntas, a gente responde e aí faz uma finalização legal e, enfim, e vamos viver e trocar. Eu quero, olha, depois eu vou te mandar no privado o meu WhatsApp para a gente poder trocar mais, porque, né? Mas enfim, as perguntas são: vou falar primeiro de política. A que vocês acham que devem o fato de, mesmo nós, favelados e pobres, sermos maioria da população, ainda assim não conseguimos eleger políticos que nos representem? Deixa eu te fazer, antes de fazer outra pergunta, deixa eu te perguntar. É melhor fazer as 3 perguntas e depois a gente vai respondendo. Tudo bem? Tá. A outra pergunta vocês poderiam dizer um pouco de como é passar esses tipos de informação para uma criança de 12 anos, por exemplo, e ao mesmo tempo ter que fazê-lo entender a importância da nossa luta? Essa pergunta, e aí só um recorte, essa pergunta veio da Rayane, que tem uma irmã que tem mais ou menos essa idade, e eu acho que para ela deve estar sendo bastante complicado lidar com isso. E a terceira e última pergunta vocês são mães de crianças pretas. Como é experienciar o momento que viver, desculpa, como é experienciar o momento que vivemos do ponto de vista de mulheres poderosas e influentes que vocês são? Olha, só esse poderosas aí, influentes, mas vamos lá, vamos para as respostas. Da política, é bem complexo, minha gente, teria que ser uma live todinha, mas eu vou resumir rapidinho. Essa questão da representatividade e de não conseguir eleger, ela passa por alguns fatores que eu enumero assim, fundamentais. O primeiro é que os partidos políticos são compostos majoritariamente de homens brancos. As mesmas pessoas que vocês veem no Congresso são as pessoas que dominam os partidos. Então, para você ter uma candidatura, você precisa uma candidatura bacana, com estrutura, com possibilidade real de fazer uma campanha. Você precisa que essas pessoas te validem, que essas pessoas apoiem sua campanha. Isso é desde o processo de filiação até o processo de uma majoritária. Eu faço uma provocação para vocês me dizerem quando foi a última vez que vocês viram pessoas negras nas candidaturas majoritárias, que essas sim são discutidas pelos partidos, né? Vocês não vão encontrar, porque essas pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios. Entendeu? Elas querem a gente lá de bucha de canhão, fazendo coeficiente eleitoral para eleger eles. Então, eu acho que a gente precisa entender a construção do que é um partido político, disputar a executiva de partido, municipal, estadual, nacional. Precisa fazer esse debate internamente, tensionar o partido, quem está fora, né? Como muitos estão fora, fazer o questionamento de dentro do partido. Sim, e como é que estão os espaços de vocês que a gente não vê majoritária preta em lugar nenhum? Né? Não é possível, faz anos que eu não sei o que é ter. Não sei nem a última vez que aqui teve um candidato a governador preto, a prefeito, né? A gente viu agora, Vilma Reis na Bahia, o que aconteceu. Então, a gente precisa tensionar os partidos para que haja candidatura. E o segundo ponto, sendo breve, é o apagamento das memórias. Né? Então, eu deixo aqui uma sugestão. Pesquisem na internet, primeira deputada negra, primeira vereadora e vereador negro do Brasil,
Primeiro, vocês precisam entender que a história da gente não começou agora. E trazer essas referências. Então, uma vez por semana, quer falar sobre povo preto, faz um post no teu Facebook sobre algum preto que fez incidência na política. E vai fazendo com que isso se dissemine para a gente começar a fazer com que o outro enxergue a gente e a gente também enxergue o outro como liderança política. Né? A construção da imagem do político hoje é o homem branco, de terno, meia-idade. Essa pessoa que quando chega na porta de alguém, ela imagina que é um vereador, um prefeito, um governador. Quando a gente olha uma mulher preta, a gente não olha para ela como uma pessoa que está nesse espaço. Então, essa eu acho que é o mínimo, assim, para a gente resumir do porquê que a gente não tem hoje. Essa questão, porque não tem união, porque isso é balela, tá, minha gente? Isso é balela porque é cada troço que é eleito aí que ninguém nunca viu, mas porque tem uma estrutura de campanha, porque tem uma imagem condicionada a espaços de poder e etc. Sem projeto, inclusive sem ir para debate, né? Então, é isso. Maravilha, maravilha. Sobre as Né? Quer crianças. responder? Não, eu tô adorando te ouvir. Que isso? Você, É sobre as eu, crianças, é sobre o Covid especificamente, é como enfrentar o Covid nesse momento. Eu tenho pensado nisso, né? Eu acho engraçado que eu chego em casa, minha filha sai correndo quando eu abro a porta. Ela, não toque em mim, que você veio da rua, você tá com Covid, tem que correr e lavar a mão e tal. Eu estou tentando fazer disso o mais leve possível, porque tá dentro de casa trancada. Não é brincadeira para uma criança, né? É bem sério. Estou tentando fazer com que ela não fique tanto nos aparelhos, né, tecnológicos, por uma questão de sanidade mental mesmo. Cartolina, giz de cera, minhas paredes já estão daquele jeito. Mas para tentar fazer com que ela passe isso de forma um pouco mais leve. A gente pensou no material de enfrentamento ao Covid, como eu disse no começo, justamente pensando nas crianças. A gente fez esse material gráfico que está disponível, tá? Eu posso mandar para qualquer pessoa, tá? Em PDF, que foi em quadrinhos, falando um pouco sobre Covid em quadrinhos. Mas o principal, minha gente, é a gente não se perder dos nossos laços de afeto. É muito difícil, a gente tá muito estressada. As crianças dentro de casa comendo o dia inteiro, comendo sem parar. Uma coisa absurda. E a gente tentar se abraçar enquanto quem está em casa. Dizer para ela, ontem eu estava pensando em meu Deus, eu tenho que tirar um dia da semana, fazer uma pipoca, sentar com a minha filha no chão e dizer para ela, vai passar. E enquanto isso não passar, vamos ficar aqui junto, porque a gente também fica numa pilha, assim, e eu estou muito preocupada também com isso, porque é um peso muito grande para as mães, né? É um peso muito grande para as mães, a gente é muito cobrada, a gente não... E a gente tem que ter nossas válvulas de escape. E muitas vezes a válvula de escape é violência, né? E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, muito cuidado mesmo, para a gente não reproduzir tudo que fazem com a gente. Muito cuidado. E é muito pesado para as mães pretas, né? Passando por dificuldade, falta de alimento, falta de emprego, falta de perspectiva, e uma criança o dia inteiro, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E subindo, riscando parede. Então é assim, tentar canalizar e ver que diante das dores a gente ainda tem eles. Sabe? É tudo que a gente tem, é nossa família. Então, é isso. ai, você é inspiradora. Mas é verdade, eu tenho dois filhos. Alguma coisa sobre mas ser poderosa, ser... A pergunta é: vocês são mães de crianças pretas. Como é experienciar o momento que vivemos do ponto de vista de mulheres poderosas e influentes que vocês são? Ela nem sabe nada disso, minha gente, de live, de nada. A única coisa que ela entende, a mais nova, né? A única coisa que ela entende aqui é: você vai sair para dividir comida com as pessoas? Eu vou. E quando ela vê alguma pessoa passando na rua com uma carroça ou catando, né,
material reciclável, ela sai correndo. Mãe, tem alguma coisa para dividir com as pessoas? Então, assim, ela é, é muito complicado, assim. E a questão do poderosa para ela, eu sou super poderosa para ela no ponto de vista de brincar, de falar que ela é linda. Então, o poder que ela vê em mim é o poder do cuidado, da proteção, o poder de se ver, de me ver, né? De ver um cabelo como o nosso, da gente dizer para ela, você é maravilhosa, você é linda. Ela não, a gente não tem essa vivência assim. Até porque é difícil para a gente se colocar nesses lugares, muitas vezes você é influenciador, você é isso, a gente nem se enxerga muitas vezes dessa forma, né? Às vezes dá até risada, porque tudo que a gente quer mesmo é estar viva, é poder conversar com os nossos e fazer alguma coisa, assim, dentro das nossas limitações, óbvio que a gente tem limitações. Mas é isso, assim, tentando responder essa pergunta, ela me vê como o Estado não me vê, né? Ela me vê humana. Humano. É, é isso. Você é maravilhosa. Eu tô aqui olhando pra você e pensando, namore com alguém que te olhe como Michelle tá olhando pra Ana Carla. Por favor, vamos. Vamos. Eu sou mãe de 2 meninos, né? Um tem 3 anos. Então, assim, o de 3 anos não entende muito, então é aquilo mesmo. É parede riscada, é chão com tinta guache. E é assim que a gente vai tentando fazer ele não ficar o tempo inteiro ligado. Agora ele sabe jogar uns jogos que eu não consigo nem ter coordenação motora no videogame para poder mexer. E ele consegue. Ele baixa jogo no celular e eu não. Então, assim, eu fico tentando fazer com que ele não fique o tempo inteiro nessa. E o mais velho tem 12 anos, e é a idade do fato que a Rayane colocou pra gente. O de 12 anos entende já. E aí, eu sempre deixei ele, claro, que dentro do meu monitoramento, sempre deixei ele muito livre, mas dando bastante explicação para ele sobre o que é o que eu faço. E aí, essa semana a gente começou a entrega da sexta. E aí ele falou pra mim assim no domingo à noite: mãe, eu quero entregar sexta, segunda-feira com você. E aí eu não pensei nem 2 vezes, né? O olhinho fez 2 corações e eu. Vamos, quer ir? Vamos. E aí ele foi, enfim, chegou em casa contando altas histórias pro pai e falou pra mim assim hoje: ai, mãe, eu tô um pouco cansado, mas ó, amanhã eu vou. E isso acaba ajudando a gente um pouco com a explicação e, olha ele lá, acaba ajudando a gente um pouco com essa explicação desse contexto que a gente está vivendo e da importância de levar as coisas para as pessoas, de dividir o pouco que a gente tem. É, E é isso, assim, eu acho que aos olhos dos nossos filhos nós sempre seremos as mulheres poderosas, não sei se influentes, quanto influenciadoras digital ou influenciadora de outras vidas, mas dentro da vida deles nós sempre seremos as poderosas e influentes, porque a gente, pelo menos até uma certa idade, a gente define o que eles vão fazer. E a gente tenta definir da melhor forma. Eu sou mãe de 2 meninos negros. E aí eu tento criar os meus filhos dentro de um preceito e de um entendimento de que a mulher ela precisa ser respeitada, ela precisa ser amada, ela não precisa viver num contexto de violência que na verdade já é imposta dentro do cotidiano. Então, eu já enfrentei problemas porque assim, eu acredito que a gente dá apenas, apesar de tudo, de toda a nossa luta, a gente só consegue dar 50% do aprendizado para os nossos filhos. Os outros 50% eles vão aprender com a vida, no mundo. Mas a garantia que eu tenho é que os 50% que eu faço pelos meus filhos vão ser os melhores 50% que eu puder dar para qualquer pessoa nessa vida. E que para todos aqueles que pedem a minha ajuda de alguma maneira, eu dou esses 50% que eu posso dar da melhor forma. Claro que vai ser filtrado, vai ser captado, vai ser reinterpretado e vai ser aplicado da maneira que for
mais plausível, mas enquanto eu puder ser a influenciadora da vida deles, eu vou ser a melhor influenciadora que eles já tiveram na vida. Acho Ah, que é é. isso. É, e aí, Ana, acabaram-se as perguntas e acabaram-se o nosso tempo também. Aí eu queria saber se você pode deixar um recado para a galera, e para Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite. É uma honra muito grande, assim, para mim, pela história de luta, pela construção do que é a Rocinha, do que representa isso a nível de Brasil, de como vocês têm se posicionado diante dessa pandemia. Eu tenho acompanhado a luta de vocês, então para mim é um orgulho muito grande. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que assistiram a live, que ainda vão assistir e que consigam partilhar esse sentimento que a gente está emanando hoje de afeto, de solidariedade, de esperança, de luta, de resistência, né, em todos os lugares que nossa mensagem chegar. Quero agradecer muito a você, principalmente, porque acaba que a gente é sempre referência, né, uma da outra e aprende muito. Então, para mim é uma honra enorme assim estar podendo trocar essa ideia com vocês hoje. Estou à disposição de todos que queiram saber mais alguma coisa, que a gente puder conversar. Estou à disposição lá no Instagram, @CarlaRecife. Tudo que vocês quiserem mandar por lá, a gente vai trocando. E estou aqui para aprender, né, com vocês. Obrigada por todas as perguntas, pela interação, né, das pessoas, por todas que aí estão nos fortalecendo e dizer que o combate ao Covid ele tem que seguir firme. As pessoas estão precisando muito de ajuda. Então, se você que está assistindo não pode fortalecer de uma forma, fortaleça da forma que você puder, seja compartilhando cards, né, das doações, das movimentações, compartilhando o link das lives em que a gente tem pedido ajuda, fortalecendo os amigos, manda uma mensagem, pergunta se tem um amigo que está lá enfrentando o Covid, que está na rua, se ele está bem, manda uma mensagem. Hoje eu estou aqui mandando uma mensagem só para saber se você está bem, se está precisando de alguma coisa, já bebeu água hoje, comeu, né, um carinho. Então, assim, a gente pode sim fazer muita coisa, estando perto, estando longe, a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. E é isso, eu queria deixar essa mensagem de enfrentamento, registrar que a gente está acompanhando a luta dos nossos irmãos e irmãs pretas nos Estados Unidos, a gente tem dialogado, a gente tem acompanhado. Óbvio que a gente está em um outro momento aqui no Brasil, no pico do Covid, então a gente está fazendo tudo com muito cuidado, mas que a gente siga acompanhando os nossos irmãos que estão na luta lá fora, porque na hora que for necessário a gente fazer esse enfrentamento aqui, a gente também precisa estar prontos. E é isso, minha gente, nós por nós, que a gente consiga se fortalecer cada dia mais. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Obrigada por se doar. Obrigada por dividir um pouco do que você é. Obrigada por dividir um pouco da sua luta. Obrigada por estar com a gente, pela paciência de estar com a gente até agora. E muito, muito obrigada. Por quê? Porque o meu filho não deixa nem eu te agradecer. E por que você não faz? Daqui a pouco. Agora eu tô ocupada. E é isso. Obrigada, Ana. Tchau, E eu vou gente. te perturbar lá Obrigada. no Zap, tá? Que eu quero trocar. Por favor. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Ai, galera. É sempre revigorante, né? Delicioso, delicioso. Poder trocar, poder participar dessa live, poder trocar um pouco, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mas também poder responder dúvidas e poder estar a posto sempre que possível. Eu abri para poder ver se ele queria passar alguma coisa importante. A gente vai fechar aqui a live, fechar agradecendo os alunos. Primeiro perguntando se eles têm alguma pergunta para fazer. E eu acho que não. Tamo junto. Hã?
Alexandre? Oi. Tá difícil. Enfim, obrigada, gente. Estamos saindo. A live vai ficar postada lá. Vocês podem depois ver, rever, anotar momentos. Eu tô aqui, eu sou muito solícita, eu tô dentro do A Rocinha Resiste. Podem me fazer perguntas por lá, mas eu também tenho o meu Instagram, que é @minchelle, MIMCHELLY. Tô botando aqui no comentário neste momento. E posso responder qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer coisa. Só vem. E é isso. É uma pena mesmo terminar, mas foi bom estar com vocês, brincar com vocês e conversar com vocês e trocar com vocês. E beijos, beijos, beijos. Mas agora eu preciso dar atenção para os meninos, porque Pedro tá aqui. Mãe, 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 mãe. E como a gente está falando de live de ser mãe é isso. Um beijo, obrigada e até a próxima.